Oi, pessoal, vamos lá falar sobre distribuição eletrônica, entender de uma vez por todas essa coisa que para muita gente é uma dificuldade. Gente, quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente tem que lembrar primeiro do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Lembra que Bohr ele trouxe para gente o entendimento de que num átomo eu tinha um núcleo e eu tinha camadas, certo? Que são essas que eu coloquei aqui, K, L, M, N, O, P e Q. E que cada camada dessa tem uma quantidade de energia diferente. A camada Q, ela é mais energética, tem mais energia, enquanto a K, que está mais próxima do núcleo, ela tem menos energia, certo? Isso tudo a gente já viu até na nossa última aula sobre modelo atômico Rutherford-Bohr. Agora, a gente vai falar também, porque depois a gente descobriu que existiam subníveis. Exatamente. Que subníveis são esses? O S, o P, o D e o F. Uma ajudinha aí para decorar seria sopa de feijão. Você não esquece nunca mais os subníveis, certo? Agora, gente, vamos lá. Em cada camada, nós sabemos que cabe uma quantidade de elétrons, certo? Aqui na camada K cabem 2, aqui cabem 8, na M cabem 18, na N 32, no O também cabem 32, aqui 18 e aqui 8, certo? E nos subníveis, gente, não é diferente. Em cada subnível cabe uma determinada quantidade de elétrons. No subnível S, cabem 2, no P, 6, no D, 10 e no F, cabem 14. Então, pessoal, esses subníveis, eles vão dividir aqui essas camadas, vão subdividir essas camadas. Na minha camada K, eu tenho 2 elétrons, cabem 2 elétrons. Então, eu só posso ter um subnível aqui, que seria o S, certo? Na minha camada L, eu vou poder ter esses 2 subníveis, porque cabem 2 elétrons. Então, eu vou ter o S2 e o P6, completando aqui, ó, 6 com 2, esses 8 elétrons, certo? E assim, ó, a gente vai distribuindo esses subníveis em cada camada, certo? Vamos distribuir esses subníveis aqui mais nessas 2 camadas para você pegar de vez. Então, aqui na camada M, cabem o quê? 18 elétrons. Então, aqui eu vou ter o subnível S com 2 elétrons, o P com 6 elétrons e o D com 10 elétrons, completando um total de 18 elétrons, que é o que cabe aqui, certo? Na N, ó, o mesmo esquema. O subnível S com 2 elétrons, o P com 6, o D com 10 e aqui cabe o F com 14, que se você somar todos os elétrons, você vai ver que dá 32. Aqui também vamos ter S, P, D, F e aqui, ó, no 18, isso aqui vai se repetir, no 8, isso aqui vai se repetir, certo? Só para você compreender melhor aí. Pessoal, então, a gente sabe que nas camadas K, L, M até aqui o Q, quanto mais distante do núcleo, mais energia, certo? Agora, é importante você saber, que quanto mais próximo do núcleo, seria menos energia. É importante você saber que com os subníveis, pessoal, não é assim. Por quê? Pode acontecer de um subnível mais externo, né? Um subnível mais externo, ter menos energia do que um subnível mais interno, que estaria mais para cá, próximo do núcleo. E é por isso, pessoal, que para a gente fazer a distribuição eletrônica, distribuirmos certo os elétrons de um átomo, a gente não vai fazer de forma sequencial, né? A gente precisa usar o diagrama de Linus Pauling, porque ele já distribuiu, ele já fez de uma forma, esses subníveis aqui, ele distribuiu de forma crescente de energia, que é esse esqueminha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem a representação das camadas, que são essas aqui, certo? Da camada 1 até a camada 7. E os subníveis, ó, ele já distribuiu em forma crescente de energia.
cada setinha dessa aqui que a gente vai seguindo, vai aumentando a quantidade de energia desse subnível, certo? Então, você vai ter que seguir, ó, começando pela primeira seta, um S. Quantos elétrons cabem nesse S aqui? 2. Então, seria um S2. Depois, ó, passou para a segunda setinha, 2S. 2S, quantos elétrons cabem no S? 2. Passando para outra setinha, 2P. Quantos elétrons cabem? 6. E assim você vai seguindo, ó. Nessa seta aqui, agora eu venho para o 3S. 3S. Quantos elétrons cabem no S? 2. E assim a gente vai seguindo e fazendo a distribuição eletrônica de algum elemento, certo? Aqui, ó, nessa que a gente fez, quantos elétrons nós distribuímos? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Aqui nós estaríamos distribuindo 12 elétrons. Mas, pessoal, olhando o diagrama assim já pronto, né? Fica fácil. Agora, se eu não tiver esse diagrama disponível, né, na minha prova, no momento de fazer minha questão, é por isso que é importante a gente saber montar esse diagrama. Então, o que que você vai pensar, gente? Primeiro, você vai ter que colocar aí, ó, as camadas, certo? Então, você vai colocar K, L, M, N, O. P e Q. Coloquei aqui as camadas que eu já sei que eu tenho. Eu preciso me lembrar quantos elétrons cabem em cada camada. A gente já escreveu aqui, né? Mas você pode colocar aqui do ladinho para te ajudar na hora, ó. Aqui cabem 2, na L cabem 8, na M 18, N 32, O 32, P 18, Q 8. E aí agora eu vou escrevendo os meus subníveis. Quantos subníveis cabem aqui na minha camada K? A gente não viu aqui? Se só cabem 2 elétrons, eu só vou ter o subnível S. E essa é a minha primeira camada. É importante colocar esse número também, ó. Camada de 1 a 7 que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente vai seguir. Eu estou na minha primeira camada e nessa minha primeira camada eu tenho o subnível S. Então, aqui é um S. Se quiser colocar já a quantidade de elétrons que cabe aqui em cima, um S2. Agora, na minha segunda camada, que é a camada L. Então, é a minha segunda camada, eu escrevo 2 porque é a segunda camada, escrevo o S, que é o primeiro subnível que tem nela, ainda cabem mais elétrons, então eu posso colocar aqui o meu P6. Eu vou manter, tá vendo? Esse 2, porque estou na segunda camada. Então, eu estou mantendo esse 2. Esse 2 representa a camada. Agora, eu vou passar para a minha terceira, que é a M. Então, meu número aqui muda. Na M, cabe o S2, cabe o P6 e cabe também o D10, certo? Agora, na N, camada 4, cabe o S2, cabe o P6, cabe o D10 e na 4 também cabe o F14, certo? Agora vamos para a quinta camada. Então, meu número aqui vai para 5. Na 5, cabem na camada O 32 elétrons. Então, vou fazer a distribuição deles. Cabe o S2, cabe o P6, cabe o D10 e também cabe o F14, certo? Na camada 6, que é a P, só cabem 18. Então, vamos lá. Eu estou na camada 6, S2, 6, P6 e aqui ainda cabe o 6D10, ok? E última camada, que só cabem 8 elétrons. Então, eu vou colocar aqui o 7S2 e o 7P6, completando
os 8 elétrons que cabem aqui. Então, pessoal, entendendo essa distribuição, entendendo quantos elétrons cabem em cada camada e quantos elétrons cabem em cada subnível, você consegue fazer sozinho esse diagrama de Linus-Pauling para quando precisar numa prova, certo? E aí, você só vai precisar fazer as diagonais, né? Que é a parte mais difícil aqui para mim, pelo menos, porque eu estou sem régua, né? Mas você vai poder fazer direitinho, traçando as diagonais que vão te indicar os níveis de energia, certo? Que você tem que seguir, ó. Pessoal, vamos agora então treinar, né, efetivamente como a gente faz a distribuição eletrônica. Vamos fazer aqui do cloro. O cloro, o número atômico dele é 17. Certo? Ele tem 35 de massa. Mas ok, se eu sei que o cloro tem número atômico 17, é porque o Z dele é 17. A gente sabe que todo átomo é eletricamente neutro, ou seja, Z, que é o número de prótons dele, é igual à quantidade de elétrons que ele tem. Então, se eu estou falando do cloro que tem 17 prótons, né? Eu sei também que ele tem 17 elétrons para serem distribuídos. Então, essa é a quantidade de elétrons que a gente vai fazer nessa distribuição aqui eletrônica do cloro. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, o diagrama que você, né, já aprendeu a fazer, a gente vai distribuir os elétrons. Camada 1, S2. Depois a gente já vem, ó, 2S2, 2P6, já tô aqui na terceira linha. Depois, 3S2. Não pode perder a contagem dos elétrons, ó. Até agora eu já distribuí 12. Para chegar a 17, só faltam 5 elétrons. Então, eu tô aqui na 3S2, venho para outra setinha, eu vou ter um 3P, só que eu não vou colocar 3P6, né? Cabem 6 elétrons aqui nesse subnível P, mas eu só preciso de 5 para chegar a 17. Então, eu só vou colocar aqui o meu 5, ok? Gente, uma coisa que é importante a gente saber aqui, como que isso aqui, ó, que representação é essa aqui e qual relação que isso tem com a localização desse elemento na tabela periódica? Olha aqui a nossa tabelinha periódica. Eu dividi por seções, o vermelho aqui é o S, certo? O D, o P e o F. Porque são os subníveis mesmo. Esse que a gente fez sopa de feijão, subnível S, P, D e F, são divididos assim, ó. Quando eu pego o subnível mais energético de um elemento, que é o último, né? Que é o mais energético, porque é onde a gente acaba, se segue uma ordem crescente de energia, aonde eu acabei é o meu subnível mais energético. Eu consigo encontrar esse elemento aqui na tabela periódica. Por quê? Esse 3 me indica o quê? Camada, certo? Então, eu sei que esse elemento tem que estar aqui na camada 3, certo? E aqui, ó, eu tô vendo que o subnível mais energético é o P. Então, ele tá onde? Nessa parte laranjinha aqui, certo? E aí, existe mais uma subdivisão, galera. Porque aqui, ó, é o P1. Aqui é o P2. Aqui é o P3. Aqui é o P4, P5 e P6. Então, se o cloro, pessoal, tem esse subnível mais energético aqui, sendo 3P5, eu vou olhar, ele tá aqui, ó, na minha terceira camada, camada 3, na região P5, ou seja, o cloro tá exatamente aqui. Tá vendo? Então, é muito importante. Isso vai acontecer com todos os outros elementos. A gente vai conseguir localizar eles aqui dessa forma, porque a gente já sabe que esse número da frente representa a minha camada e através disso aqui, ó, eu vou conseguir localizar onde ele tá. Aqui, ó, é o S1 e S2. Aí acabou. Aqui é o D. Eu vou fazer do D1, vou fazer em todos eles até o meu último, que seria o D10, certo? E assim a gente vai encontrando aí
os elementos. Vamos fazer mais um? Vamos fazer agora o do ferro, que tem número atômico 26, ou seja, é o Z dele, que é igual ao número de elétrons, certo? A massa dele seria 56. Então, vamos fazer aqui agora essa distribuição. Lembrando, ó, do diagramazinho que a gente tem que obedecer, certo? Então, para distribuir os 26 elétrons, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, completando aí os meus 26 elétrons, certo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, galera? Esse 3d6 aqui é o meu quê? Subnível mais energético, certo? A gente obedeceu o diagrama de Linus Pauling e quando acabou, nós acabamos aqui no 3d6. Então, ele é meu subnível mais energético, já que esse diagrama, ele obedece uma ordem de energia, certo? Agora, não significa que é aqui que tá a minha camada de valência, pessoal, porque o que você tem que saber? Ó, camada de valência é o quê? É a camada mais externa. Então, quando eu falo de camada de valência, eu não tô falando de subnível mais energético, né? Eu tô falando da camada que é mais externa. E nessa distribuição do ferro aqui, por quais camadas nós passamos? Pela 1, pela 2, pela 3, passamos pela 4, terminamos aqui a distribuição, mas passamos pela camada 4. Então, essa aqui, ó, que é a minha camada de valência. Porque dentro daquele esquema lá que a gente viu das camadas do núcleo, né? E as camadas indo do K até o Q, a 4, que é a camada N, ela é mais externa do que a camada 3. Então, é aqui que seria, essa aqui seria a minha camada de valência. E o último seria o subnível mais energético. Então, é bom você se atentar a essa diferença. Nem sempre, né, vai ser o mais energético a camada de valência. Nem sempre. Agora, pessoal, quanto à localização, né, na tabela periódica, quando a gente está terminando o subnível em D ou em F, vai ter uma observação que eu vou dizer para vocês. Por quê? Vamos lá. 3 é a camada, certo? E D6. D6 a gente sabe que tá aqui, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6. D6 a gente sabe que tá aqui. Agora, se você for procurar normalmente, você iria na terceira camada. Só que olha aqui o que acontece quando é da região aqui do subnível D. Você vai ter, sempre que for do subnível D, pessoal, terminar, né, no subnível D, você vai ter que somar uma unidade, né, a essa camada aqui para encontrar ele na camada certa. Então, se aqui eu terminei com D, eu vou ter que somar uma unidade a esse 3. Então, na verdade, aonde que eu vou achar esse elemento? Eu vou achar ele no 4D6, certo? Porque eu tive que somar uma unidade. Quer ver, ó? Aí eu venho aqui no nível 4, camada 4, D6, eu encontrei ferro, que é justamente o que a gente distribuiu, tá vendo? Quando terminar, gente, no subnível F, também tem esse porém, só que você vai ter que somar 2 unidades para conseguir localizar aí. Então, isso é uma observação que você tem que fazer, né? Quando você fizer a distribuição e for querer localizar na tabela periódica, quando ela terminar em D, você tem que somar aí uma unidade nessa camada. E quando for F, 2 unidades, certo?